Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Roberto De Zerbi, porque, segundo os últimos rumores, tanto na imprensa inglesa, espanhola e portuguesa, ele deve deixar o Brighton ao fim da temporada. É um técnico que ganhou sua fama, tanto no trabalho da Sassuolo como agora no Brighton, extremamente agressivo, fazendo um futebol esteticamente muito bonito, mas ao mesmo tempo é um técnico que atrai suas críticas pelo fato de não trazer muito equilíbrio defensivo. O Brighton só tem 2 clean sheets em toda a Premier League, muito pouca coisa, é o time com menos clean sheets, eu imagino, a não ser que o Sheffield tenha sofrido mais gols, né, porque a gente tem que falar, né, o Sheffield é o pior time da Premier League, mas de qualquer maneira, né, é um técnico que talvez em um contexto melhor, com jogadores de mais qualidade, entregue um futebol muito forte, né? Porque quando você tem jogadores que são capazes de controlar melhor a partida, a tendência é que mesmo um futebol tão agressivo quanto o dele encaixe bem. Porque isso talvez seja o grande problema de um Hans-Dieter Flick e o grande problema de um De Zerbi, até mesmo para o Jürgen Klopp, é de você ter um futebol agressivo sem as peças para executá-lo da maneira adequada, né? E assim, o De Zerbi, ele perdeu jogadores muito bons, né? Na última temporada para essa, McAllister, Caicedo, Levi Colwill, são perdas que no final das contas machucam bastante, e ele não tem o mesmo controle do jogo com o Baleba, Billy Gilmour e Pascal Grobe como tinha com o McAllister e Caicedo. Então, obviamente, há uma frustração dele, há uma frustração com o mercado muito discreto que o Brighton fez, apesar de alguns bons nomes que ele contratou. O fato é que o Brighton é sim uma equipe mais fraca do que na temporada passada, controla menos as partidas, e com isso, ele, sabendo que tem uma boa imagem em relação a grandes clubes da Europa, ele pensa em sair porque ele não é bobo, ele sabe que está sendo considerado por grandes equipes, tanto na Inglaterra como fora de lá. O Barcelona, inclusive, está muito interessado em contratá-lo. Então, assim, fica aquela questão, né? O que o Brighton faz se o De Zerbi sai e para onde o De Zerbi vai, né? O Brighton, pelo que tudo está indicando, segundo o que a imprensa portuguesa falou, o Bruno Andrade falou, que eles estão interessados em Rubem Amorim, técnico do Sporting. Se ele vai deixar uma equipe extremamente competitiva em Portugal, que obviamente há limitações do quanto pode investir para o Brighton, não sabemos, mas Rubem Amorim é um nome fantástico, um grande técnico e tem tudo para ter um bom trabalho lá no Brighton. E o Brighton é uma equipe extremamente organizada, com bons diretores de futebol, que sabe montar um projeto a longo prazo muito bem, e é uma equipe que vem se estruturando financeiramente de maneira cada vez mais competente e deve sim, com o passar dos anos, a fazer investimentos maiores, conseguir contratações maiores, ter uma infraestrutura cada vez melhor, o mesmo processo que aconteceu com o Leicester. Todo time bem gerido, no final, tende a construir uma base mais sólida. Então, o Brighton não é um destino desinteressante, mas o Rubem Amorim é um técnico também pode conseguir cargos melhores, né? Eu acho que pela fama que ele tem, não duvido dele ainda ser cogitado no próprio Barcelona ou em alguns clubes maiores dentro da Inglaterra que possivelmente trocarão de técnico na próxima temporada. Mas com a saída do De Zerbi, a gente tem que pensar para onde ele vai. Aí eu penso em alguns times. Na Inglaterra a gente pode ter 2 times trocando de técnico ao fim da temporada, né? O Chelsea é um bom exemplo disso, né? O Chelsea pode acabar trocando de técnico. O Manchester United ainda não descarto, porque o Erik ten Hag, para muita gente, deveria conseguir uma vaga no top 4. Se ele não conseguir, isso que o Jim Ratcliffe nem é a pessoa com mais boa vontade com ele, pode ser que troque de técnico e se interesse em trazer o De Zerbi. Se vai ser o melhor encaixe ou não, aí é outra história. O Liverpool pode acabar sendo um candidato, mas não sabemos se eles vão exatamente atrás de um cara do perfil do De Zerbi. Eles têm um leque de opções maiores, Xabi Alonso, entre outros nomes. Na Espanha, a gente tem um Barcelona que vai trocar de técnico e adoraria ter um cara da filosofia agressiva do De Zerbi. Então, eu não duvido que o Barcelona vá atrás dele, e a questão é que o Barcelona deve ir para a próxima Champions, é uma base sólida com os jogadores que tem, excelentes jogadores de base. Evidentemente, o De Zerbi se sentiria tentado aí para o Barcelona, mesmo que financeiramente não viva anos de ouro, né? O Chelsea pode trocar o Pochettino, como eu disse, né? E eu acho que é interessante você ver um cara da filosofia dele, né? Tipo, indo para lá. E, então, assim, um cara que, ao meu ver, com as peças que o Chelsea tem, faria um trabalho melhor que o Pochettino, evidentemente, mas eu temo pela questão da falta de equilíbrio, porque o De Zerbi, ao meu ver, é um cara às vezes muito previsível. Eu gosto de fazer um futebol muito agressivo, indo para cima, mas isso às vezes vem à custa de um bom sistema defensivo, e algo que o Chelsea obviamente não tem atualmente com o Pochettino, mas talvez assim, é aí que eu penso, né? Se ele vier, eu não sou um bom fã do De Zerbi, eu escolheria vários técnicos antes dele para ir para o Chelsea, mas a questão é que eu acho que ele é melhor que o Pochettino porque a defesa continuaria ruim, mas o ataque ficaria melhor. Então, eu acredito que ele desenvolveria mais os atletas, né? Acho que ele trabalharia mais o individual. Então, e seria mais agradável ver o Chelsea com ele do que com o Pochettino, pelo menos isso. Então,
eu acho assim que ele não pode ser descartado da lista do Chelsea, até porque o Chelsea ama tudo que o Brighton tem. Diretores de futebol, jogadores, é impressionante como tudo que eles querem tem o Brighton envolvido. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.